Gente querida do terror Nadna, eu respeito quem discorde, mas para mim, o que há de mais importante na vida de um ser humano é a família. É a gente pertencer a uma história. É a gente ter um legado. E família pode viajar por vários conceitos, mas são aqueles que nós fizemos parte. Então por isso eu peço que assista esse relato até o final, que eu achei assim hiper interessante, tendo personagens que honestamente, se fizessem parte da minha família, eu sentiria muito orgulho. Sr. Romário, é um prazer estar aqui. Não de hoje eu acompanho o seu canal. Não posso garantir que seja um Nadna. Talvez porque não tenha conhecimento ou até mesmo não esteja pronto para ser. Mas eu simpatizo muito com o canal e concordo com a maioria esmagadora de suas posições. Eu sempre fui muito participativo e ficava ensaiando mandar um e-mail, mandar um relato para o senhor, tipo assim, para ajudar mesmo, para incentivar, pois conforme o senhor mesmo fala, essas experiências recebidas via e-mail, o combustível que move a engrenagem, só que me falta coragem ainda para enviar experiências vividas por mim. Não que eu tenha medo de identificação, eu posso camuflar, eu posso enfeitar, não, mas é como se eu fosse tirar a roupa, ficar totalmente vulnerável diante de estranhos. Mas eu jamais tirei, sabe, de ideia aquela coisa de ajudar. Aí eu lembrei de uma criatura que o nome era Rafael. Outa, meu vô Rafael. Esse homem é um pouco de história, de lenda, porque eu cresci ouvindo tanto desse rapaz, desse homem, que eu criei uma imagem. Então vou passar agora a história que eu tenho como verdade. Mas, claro, correndo o risco daquele, sabe? Quem conta um conto, aumenta um ponto, talvez por ouvir tanto do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios. Talvez eu tenha, sabe, recebido a pitada de um ou de outro. Mas acredito que, a grosso modo, o vô Rafael era o que eu vou lhe contar. O meu avô, ele nasceu lá pela década de 1940, numa cidade do interior, lá no norte. Agora imaginem, naquela época, no interior, o mundo era muito diferente. Uns conceitos de verdade, mentira, moral, imoral, nossa, parece que fazem parte de outra espécie. E quem vivia tinha que respeitá-los, ou pelo menos saber administrá-los. Então meu avô sempre foi, para os padrões da época, um menino rebelde. Eu estou sendo bem delicado com a sua memória. Vamos ficar no rebelde. Para que possa se situar, eu estou falando de uma época que a palavra de um homem valia. Aquela coisa do fio do bigode, tirava o fio do bigode, o fio da barba, dizia, ó, eu vou ter que pagar dia tal. Podia ter certeza que no dia combinado o dinheiro estaria lá. Também se não estivesse, de uma forma, digamos assim, não tão jurídica de cobrar. Era tudo muito no preto e no branco, não tinha jeitinho, não. Homem era homem e mostrava ser homem por suas atitudes, a sua integridade, a sua honra. Outros tempos. Aí eu fico vendo hoje, qualquer briguinha, o sujeito chama o outro de filho disso, filho daquilo, manda tomar lá, sabe? Fala um monte de asneira, debocha, que eles chamam de zoação, lacração, kkkk, e fica por isso mesmo. Se essa gente voltasse ao tempo, ou no tempo, e agisse dessa forma por 30 minutos diante dos homens daquela época, não durava para contar a história. Não. Pai, mãe eram autoridades a serem respeitadas e obedecidas. Não tem essa de, eu não gosto disso, eu não quero comer aquilo.
Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Você tinha o direito de comer o que estava na mesa e de fazer o determinado. Tinha uma hierarquia. Oh, que absurdo! Diriam os jovens de hoje. Isso é uma ditadura familiar. Pode até ser. Mas com certeza, crianças daquela época não enriqueciam psicólogos e não faziam filas para deitar em divãs. Não tinha tanta depressão, problema existencial, não. A melhor terapia era o Guatambu. Guatambu, para quem não sabe, é a madeira que se faz o cabo de enxada. Ai, não pode trabalhar, meu Deus, tem só 15 anos, trabalho infantil, não pode trabalhar por quê? Me diga, a criança tem que ter infância, tá bom. Agora, se ela estudar, se ela trabalhar a parte do dia, ela brincar, ela não terá infância? Infância é o quê? É ficar nas esquinas, falando e fazendo merda? Pior, hoje é ficar o dia todo numa tela de computador? Isso é infância, a liberdade? Não pode tocar numa criança que é crime. Meu Deus, tudo bem, ninguém vai judiar de uma criança. Mas umas chineladas na bunda doíam mais na consciência do que no corpo. Tinha educação, porque tinha noção de limites, tinha respeito, tinha sim senhor, não senhor, com licença, muito obrigado, por favor, palavrinhas mágicas que hoje não se ouve mais. E também na relação meninos e meninas era bem diferente. As mulheres, independente das idades, elas eram respeitadas. Deus o livre fazer uma piadinha, dizer um palavrão na frente de uma menina, de uma moça, de uma mulher. Deus o livre. Tinha respeito. O homem dava vez para uma mulher passar. O homem podia ser rude, podia ser grosso, mas jamais faria uma piada, uma deselegância para uma mulher, porque ele sabia que se fizesse, ele seria cobrado pela sociedade. E quando o homem chegava naquela idade da libido, da descoberta dos hormônios, que ele precisava conhecer mulher, cabia ao pai a missão de levar a uma casa de profissionais. Porque sexo não era essa coisa que se vê hoje. Todo mundo dá para todo mundo. Coisa mais fácil do mundo. Não. Em compensação, na época, o homem ele sabia a diferença. Ele dizia, essa mulher é para casar, essa mulher é para... Porque ele sabia a diferença entre sexo e amor. E hoje não tem mais isso. Eu não estou criticando o dia de hoje. Quem sou eu? Eu estou tentando mostrar o quanto era diferente. O homem ele tinha que mostrar o seu valor. E o seu valor era medido pelas atitudes. Nesse ponto, o meu avô Rafael era um pouco ovelha negra. Porque no tempo que ele vivia, no lugar que ele vivia, a arma de fogo era muito pouca. Mas todos tinham a sua faca. E não era para enfeite, não. Eles sabiam usar. Só que aquela faca era usada para comer carne, descascar uma fruta. Agora, se ela fosse tirada para encarar outro homem, aí ela seria usada. Não era para brincadeira, não. E também não era um tempo, que nem hoje, que o homem fica aí se agarrando na rua, trocando tapinha. Que coisa mais ridícula. Homem gritando com o homem no meio da rua, ofendendo. Depois trocando soquinho. Tudo malhado. Óbvio só, eu acabei, eu dei um soco nele. Não. Na época tinha um lema. Homem tem que ser respeitado. Tem que respeitar. Se não for possível, tem que matar. O que hoje parecia ignorância, na época era natural. Cada um vivia dentro do seu quadrado, um respeitando o outro. Eu já comentei sobre a questão mulher, né? Mexer com a filha de alguém, se o pai dessa menina, o irmão dessa menina soubesse, já era uma questão para faca. E mexer com mulher comprometida, então, cara, era conviver com o perigo. E o meu avô Rafael,
Era um homem muito bonito, segundo consta. E claro que as meninas olhavam. E algumas senhoras casadas também desejavam. Sei de histórias que ele, no maior respeito com a mulher, porque o meu bisavô, no sítio, ele plantava, ele criava galinhas, ele tinha ovos. Parte era para o seu sustento, outra parte era para vender. E vendia na vizinhança. E era o meu avô que ia entregar. E diz a lenda que um dia ele foi entregar uma caixa de mantimentos na casa do seu Adão. Seu Adão é um homem velho, já com seus 50 anos, casado com uma mulher bem mais nova e bonitona. Diz que meu avô chegou, bateu, ela mandou ele lá na cozinha, ele estava arrumando lá, ela veio assim, sabe, vestindo aquela roupa que ela nasceu. Puxa, meu avô disse, o que é isso? E ela já veio se insinuando. E claro, ninguém é de ferro, e a coisa começou a rolar, mas diz que o Adão chegou. E só deu tempo do meu avô pegar os trapos dele, sair, só que não tinha para onde correr. E que ele ficou escondido embaixo de uma árvore até anoitecer. Também não teve tempo assim de se arrumar, e estava frio, e ali ele ficou deitado e tinha umas formigas também. E ele aguentou, porque se ele saísse, ele tinha que escolher, né? Ele podia não querer o frio e as formigas, mas cair na peixeira do seu Adão. Era complicado. E ele poderia morrer por algo que ele não teve culpa. Muito pelo contrário, o seu Adão já era famoso por ter vários sócios. Eu não sei se é porque a esposa dele gostava do esporte, se ela perdeu o medo e o respeito pelo marido, ou se ela gostava de viver perigosamente, ou se o marido não dava conta do recado, eu não sei o que era, mas de vez em quando ela aprontava dessa. E foi aprontar com o vô Rafael justamente na hora que o marido chegou. Agora tem aquela fama, né, que do último a saber é sempre o marido, porque por incrível que pareça, a impressão que dá é que ninguém vê, mas sempre tem um que vê e espalha, e alguém viu. Eu vou saindo pela porta dos fundos, entrando por debaixo da escada, sabe, rastejando, e ficando ali embaixo daquela árvore, tremendo de frio, e aquilo vira piada. Vira piada, mas chega nos ouvidos do meu bisavô, ele chama o vô Rafael, pergunta, o vô Rafael disse, mas aconteceu assim, 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 e o meu bisavô, por que quando ela veio daquele jeito, tu não empurrou ela e não saiu? Porque eu sou homem, pai. E se tu fosse homem, tu ia saber que não deveria estar mexendo com mulher de outro homem, tá cheio de mulher lá em cima na colina. Quando quiser mulher, me avisa, nós vamos lá. Não mexa com mulher, principalmente mulher casada, com filha dos outros, mas não adiantava. Meu avô, de quando em vez, era visto se esfregando com a filha de alguém. O meu medo maior, dizia meu bisavô. Vô Josué, bisavô Josué, como o senhor sofreu com seu filho Rafael? Meu medo maior, dizia ele, é um dia entregar meu filho em retalhos aqui. O tempo passou. O tempo passou e o meu avô fez 17 anos. 17 para 18, serviço militar. Aí ele chegou em casa do trabalho, sempre aquela coisa sujo, forte, que nem um louco, depois de mexer na terra, mexer naquilo, mexer naquilo outro. Chegou o vô Josué para ele e disse, tá aqui, Rafael. E o que é isso, pai? É o teu alistamento. Assina. Eu, pai, mas eu não quero servir exército. Quer sim. Pai, eu não preciso servir exército, eu sou de zona agrícola, eu sei, eu não preciso. Precisa sim. Pai, mas como é que o senhor vai lidar aqui no sítio, pai? O senhor precisa de mim. Aí disse que o bispo Josué falou, eu preciso de você vivo. Morto você não terá nenhuma serventia. E se continuar aqui... O que é isso, pai? Pai, o senhor parece que nem gosta de mim, que me quer ver longe. Gosto sim. Tanto que eu estou feliz que tu está fazendo 18 anos e estou te mandando pro exército para ver se pelo menos lá tu consegue chegar nos 21, porque aqui tu não vai chegar. E tu vai pro exército. Bom, o bispo Josué falou, vai pro exército. O Rafael foi para o exército. E não por acaso, o bispo alistou o meu avô num batalhão. Mas olha, pensa no fim do mundo. Fim do mundo. Pensou? Pois é, ficava uns 3 quilômetros depois. Lá no meio da Mata Amazônica.
E lá chega meu avô, com um monte de gente da idade dele. No meio do nada, mas no meio do nada. Chegaram lá, foram colocados em ordem unida, e chegou o sargento Heleno. E sargento Marrento. Aquele cara grandão, forte, moreno, sabe? Tipo bugre. Não africano, bugre, mas pro índio. Mas aquele cara era foda. A primeira coisa que ele chegava era dizer assim: aqui eu não quero veado. E eu vou agora descobrir quem é, porque não vai ficar no meu pelotão. Se outro quiser, vai. Aqui eu não quero homem frouxo, aqui eu não quero veado. Aí pegava aquele menino que estava ali arregalado e dizia: tu é veado? O menino dizia: não senhor, não senhor, sou não, não senhor, não senhor, sou não. Ah, ele passava por 4, 5, 6. Mesma coisa. Aí um calor danado, ele mandou todo mundo tirar a roupa. E aquele pelotão, devia ter uns 30 moleque. Tudo pelado. Ele passou por eles. Aí chegou para o comandante, que estava vendo aquilo tudo, já era acostumado com a forma de receber os recrutas do sargento Heleno. Aí perguntou: e aí, Heleno, temos algum aí? Temos sim. Temos aquele moreninho lá, aquele grandão lá, todo estiloso, e aquele lá. Ah, tá. Então manda eles se vestirem. E esses 3 manda vir comigo, que eu vou ver o que eu faço com eles. Era assim. Aí, você pode perguntar: mas vem cá, como é que o sargento sabia se o cara era ou não era? Só... Ele tinha o jeito dele, conforme falava. Porque homem pelado junto com homem age naturalmente. Agora aquele que é peronomútil, no meio de homem pelado, das duas uma. Ou ele não olha para, ou ele olha muito. É a questão da atitude. Olha, segundo consta, se o sargento Heleno errou em alguma avaliação, foram muito poucas. Terminado esse primeiro contato, aí foram para os alojamentos. Aqueles alojamentos estavam uma bagunça, mas uma bagunça, sujo, imundo, uma roupa de cama limpinha. Mas banheiro sujo, coisa. Aí o sargento chegou: ó, vocês estão entre 20, 10 beliches aqui. Eu volto daqui tanto tempo, eu quero isso aqui, um brinco. Olha, era aquela rapaziada limpando, que quando ele chegou estava tudo assim. E modéstia à parte, o lado do meu avô Rafael estava... Porque meu avô Rafael estava preparado. Embora não quisesse ir para o exército, ele foi criado com disciplina. Aí aos poucos, eles vão se familiarizando, né? A alvorada, que é a hora de acordar, do qual a alvorada tem que estar de pé. No meio da noite, se o sargento entrar no alojamento, tem que levantar tudo e ficar ali. A cama tem que estar impecável, o uniforme impecável, as armas, tudo assim era rigidez. E o treinamento físico era pesado. O sargento Heleno até mostrava gostar um pouco do vô Rafael. Mas ele percebia que o moleque era meio topetudo. Mas... E o vô era assim, sabe, comunicativo. Aí tinha uns recrutas do lado, assim, tinha um mais serião. Ele disse: aí, qual o seu nome? Aí ele falou: Soldado Bruno. Aí: pô, Bruno, tudo bem? O senhor não entendeu. Bruno é para os meus amigos. Para o senhor, eu sou o Soldado Bruno. O cara: tá bom, sem problema nenhum. Mas se você quiser me chamar só de Rafael, tudo bem. Ele disse: eu não tenho por que chamá-lo só de Rafael. Por acaso, o senhor chama o sargento Heleno de Heleno? Não, mas ele é sargento. É, pois eu sou o soldado Bruno. Meu avô saiu meio, sabe, foi pro lado e tinha um outro.
recruta, vendo aquela conversa, diz: viu só, cara? Eu, como, senhor? Eu, ai, meu Deus do céu, como é teu nome? Meu nome é Soldado Gabriel. Eu posso chamá-lo de Gabriel? Não, senhor. Eu sou o Soldado Gabriel. O senhor é quem? É o Soldado Rafael? Muito prazer. Aí meu avô ficou grandão, disse: ih, eu acho que eu vou ter que mostrar que eu sei brincar com a minha faca, para impor respeito aqui. Aí foi quando o soldado Bruno chegou e disse: o senhor sabe? Bom pro senhor, porque todos nós aqui sabemos. Mas vamos torcer que não seja necessário demonstrar. Foi aí que aos poucos o vô Rafael começou a perceber que ele não estava entre amigos, que ele não estava com a turma do colégio. Não. Ele estava num alojamento militar com colegas da corporação. Poderiam se tornar amigos? Até poderiam. Mas não era e não seria no primeiro tapinha nas costas. Passadas algumas semanas, Helena estaria, ordem unida, depois de correrem bastante, com aqueles pesos nas costas, depois de encarar mata. Aí estava a tropa até o pelotão todo ali, né, tipo descansando. Aí chegou o sargento, todo mundo ficou aí. Aí ele disse: nós estamos precisando reforçar o pelotão que faz a guarda às margens do rio, na fronteira. Isso era longe, que olha, nem o diabo chegava essa pé. Aí, cara, que ninguém gostaria de ir, né? Aquilo era um castigo. Aquilo era conhecido como a zona do inferno. Aí o sargento Heleno ainda falou assim: estão todos sendo analisados. Entre vocês poderá ter um ou outro felizardo escolhido. Mas terão que estar muito bem preparados para não serem engolidos por um leopardo. Ai, o meu avô olha e dá uma risadinha. O sargento Heleno olhou. Posso saber por que esse sorriso? Nada, senhor. Assuma, soldado. Por que o sorriso? Ô, senhor, desculpa, mas eu achei engraçado. Porque nessas matas não tem leopardo. Aí o sargento: ah, não tem leopardo? Não, senhor. Mesmo eu lhe dizendo que tem leopardo, o senhor duvidaria? Não, senhor, se o senhor dissesse, eu acreditaria. Então o senhor vai para o círculo do inferno. O senhor é o primeiro escolhido. Mas por que, senhor? Porque primeiro você debochou do seu superior. E segundo, na hora de manter a sua posição, você pipocou. Então você terá, sim, que passar uma temporada no círculo do inferno, pedindo ao Pai Celestial que não se depare frente a frente com os leopardos. Aí ficaram todos olhando assim. Aí o sargento, que sabia de tudo do quartel, olhou para o soldado Bruno: soldado, eu soube que o senhor e o soldado Rafael, o recruta Rafael, são amigos. Não, senhor. Então vocês são inimigos? Não, senhor. Então vocês são o quê? Colegas de corporação, senhor. Ah. Então, graças a essa sua ligação com ele, o senhor será o segundo. Meu Deus do céu. O vô Rafael não entendia nada, mas ele sabia que ia ter problema. Quando voltaram para o alojamento, o Bruno já chegou sacando a faca, vindo em direção do meu avô. Todo mundo segurou: não faz, não faz, não faz, não faz. Para esse infeliz, eu vou para aquele inferno, eu tenho que carnear esse infeliz. Aí meu avô disse: mas Bruno, eu não quero, soldado Bruno, eu não quero confusão com o senhor, não quero. Mas eu não fiz nada. Você tinha que rir as palavras do sargento Heleno. Se o sargento disser
que nós estamos em cima de um vulcão, você tem que concordar, seu infeliz, e agora eu vou para lá, mas eu posso ser engolido por um leopardo, mas antes eu acabo com a tua laia. E acabou assim. O vô Rafael e o soldado Bruno e mais o soldado Trindade. O soldado Trindade era o maior de todos. Aquilo era aquilo era uma montanha. E ele não foi escolhido por confusão, por nada. Ele foi escolhido porque ele era grande. Então seria útil. Eles foram transferidos para o último posto militar antes do quinto dos infernos. Aquilo era no meio de nada. A primeira parte da viagem era de caminhão. Mas caminhão, estou falando da década de 50. Caminhão era a forma de dizer. E as estradas eram caminhos de chão esburacadas. Um calor! E ainda tinha uma lona atrás. Um calor. E eles foram 8 homens. E dificilmente paravam. Tá bom, dificilmente paravam. Mas, pô, e a mijadinha? Era fácil. Deu vontade. Vai na beirada do caminhão, se segura para não cair, baixa a calça e mira bem para não acertar os pés, porque se ficar com cheiro é jogado para fora. As paradas eram assim. Eles rodavam horas e horas, mas não é que rodavam 1000 quilômetros, era 20 por hora, 30 por hora. O alento era quando chegava assim na barranca de um rio, pra, sabe, se refrescar, descer, porque as águas eram limpas, ali para lavar o rosto. Pá, meu avô, quando viu aquela água, já tirou a roupa e se jogou. Quando se jogou, o motorista gritou: sai daí, seu louco, olha as piranhas, meu Deus do céu. Meu avô não soube até hoje, eu não soube até quando faleceu, explicar como ele saiu tão rápido daquele rio, mas o coração estava milhão. Aí chegou todo mundo, ele: porra, por que não disse que tinha piranha quando parou aqui? O motorista disse: mas não tem piranha. Mas tu falou para eu cuidar. Isso aí é para te ficar esperto, que outros rios poderiam ter. Eles se olhavam assim, os recrutas todos, e não falavam nada, porque o motorista era um cabo. E olha, mexa com o general, mas não mexa com um cabo, que é o motorista, que é o comandante, no meio do nada. O cabo fez aquilo e ficou olhando assim, tipo: o que esse homem vai dizer agora? Eu vou jogar ele. Aí o vô levantou e disse: desculpe, senhor, fui irresponsável. Ele: tá bom. Então bote seu uniforme, termine de se refrescar. Vamos fazer um rancho aqui e depois vamos seguir. E era assim. Eles andavam durante o dia e à noite acampavam. Acampavam, mas, sabe, sempre com sentinela, porque era meio do nada. Tinha o problema dos animais, tinha a questão dos índios. Ali poderia ter traficante, ali poderia ter bandido, ali poderia ter contrabandista, ali poderia ter de tudo. E não é que eles estavam com uniforme militar que eles colocariam medo, principalmente à noite dormindo. Então a primeira parte foi cansativa. Mas para quem achava que estava ruim, ia piorar. Chegou um momento que o caminhãozinho não ia mais. Aí num posto avançado, chegaram lá e tinham os recrutas para voltar, que já tinham pago todos os seus pecados lá no círculo do inferno. Eles voltariam com o caminhão e o pelotão do meu avô seguiria. Mas aí eles olhavam assim: mas vamos seguir do quê? É no único meio de transporte que avança por aquela mata, a perna. Agora imaginem, mata fechada, mosquito, calor, podendo ser mordido por aranha, por cobra, por animais maiores.
com sede, com fome, carregando peso. E tinha que ir. E eles foram. Foram e a cada passo dado, meu avô olhava para o soldado Bruno, parecia que o ódio dele estava maior. Aí, numa certa noite, os dois foram colocados de sentinela. Aí o Bruno estava muito cansado. E ele adormeceu. Sabe o que é? Um recruta adormecer na hora que está de sentinela. E o meu avô chegou e pegou. Aí ele acordou assustado assim. O meu avô perguntou: soldado, o senhor estava dormindo? Claro que não. Soldado, por favor, eu vi, mas não vi. Eu sei que o senhor está cansado. O senhor tem a minha palavra que o que aconteceu aqui ninguém ficará sabendo. Para o seu bem, durma mais um pouco, descanse. Aí pegou o cantil. Tome da minha água. O soldado Bruno olhou aquilo, aceitou que estava com sede, tomou água. Só mais 30 minutos. Fique tranquilo. Eu estou desperto. E o Bruno dormiu por mais de 3 horas. Ele estava precisando. Quando acordou, viu meu avô ali sentado numa pedra com as butucas. Porque depois ele confessou que ele não conseguia dormir com medo dos leopardos. Os leopardos que ele sabia que não existiam, mas já que o sargento viu, já que o sargento falou que tinha. Aí Bruno foi conversar. E aí, tudo bem, soldado? Tudo bem, soldado Bruno? O senhor quer dormir um pouco? Meu avô não estava com sono, mas pensou: se eu disser que não quero dormir, ele vai achar que eu vou querer ficar com o rabo dele preso ou que ele fique me devendo favor. Aí ele disse: seria ótimo. Então durma antes do amanhecer. Agora eu estou bem. E meu avô dormiu. No 8º dia, uma noite foi tranquila, alguns barulhos, mas nada que chamasse atenção ou criasse tensão. E durante o percurso, deram aquela parada para se refrescar, para pegar um pouco de cipó, que é o cipó que tem água, não venenoso. Pegar umas frutas, que aos poucos eles iam aprendendo a sobrevivência na mata. Tinha muita comida ali, tinha muita água, Aí o soldado Bruno chegou na frente do meu avô assim: meu avô, o senhor deseja alguma coisa? Ele: meu nome é Bruno Rangel. Muito prazer, soldado Rafael. Aí meu avô olhou assim para ele e disse: e o meu é Rafael Ritter. Prazer, Bruno Rangel. Nascia ali uma amizade. 2 irmãos. E o trajeto, cada dia mais longo, continuou. Continuou até o dia que chegaram no tal do posto avançado. Mas pensa no meio do mundo, no meio do nada. É claro, esperavam aquela recepção solene, né? Pelotão em forma, comandante chegando. Aí chega o cabo Hamilton. Um cabo comandava tudo. Eles desceram do caminhão, ficaram tudo ali. Descansa aí, pô. Mais uma vez, aquela pausa cansativa para o pedido de sempre. Mas peço, não pule, escute, ajude o canal. Se você for um Nadina, já está há mais tempo com a gente, já faz parte da família, ou se é um recém-chegado que ainda não conhece, não entende o canal e não está inscrito, a gente pede, inscreva-se, comente, deixe o like. 3 cliques fundamentais. Com eles você registra sua presença por aqui e manda um recado à plataforma. O canal é bom, tem conteúdo, precisa sim ser apoiado e ter seus vídeos notificados chegando o mais longe possível.
E se você achar que a gente merece, então envie-nos um Pix. Pode ser via chave que está aqui ao lado, ou então no QR Code na tela. Qualquer quantia será bem-vinda. Ela realmente nos ajuda a continuar nessa luta. E se fizer parte daquele grupo que nos envia suas histórias via e-mail abaixo, só temos a agradecer. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo, que são suas experiências o combustível que move a engrenagem. Recado dado, voltemos ao relato. Eles chegaram naquela caminhada doida, ficaram tudo ali, posição de sentido, quando o cabo se aproximou, mas se aproximou, está desbodegado, aquilo estava muito calor. Aí, descansa aí, pô, vamos tomar uma água, vamos descansar, vamos tomar um banho que vocês estão fedendo. Vamos se recompor, vamos? Pois a gente proseia. Mas assim, aí acabou o protocolo militar. Eles chegaram, eram uns 8, encontraram mais uns 10, eram 18 homens no meio do nada. E sem nada. O lugar era muito bonito. Quando saía da mata fechada, tinha um rio maravilhoso. E o rio fazia fronteira. Então eles ficavam ali protegendo a fronteira. O que 18 homens poderiam fazer para proteger mais de 1000 quilômetros de fronteira? Para o meu avô que não fazia sentido. Alguns dias lá, conversando, aí colocaram, né? Porque tinha aquele protocolo, não tinha aquela hierarquia, não tinha aquela cerimônia. O cabo dava as ordens, cada um fazia a sua parte. Não tinha bater continência, sim senhor, não senhor, não. Estava ali tudo, sabe? Eles estavam nos últimos centímetros de um país que talvez eles não voltassem a conhecer. Porque tinha malária, tinha um médico, Dr. Silvano. Ele fazia tudo, mas poxa, malária dava quinino para os coitados e deixa isso bater queixo. Era um inferno. Mordida de cobra, de aranha, bom, tinha algumas espécies que tinha até o antídoto ali, tinha um ambulatóriozino, tinha um consultóriozinho lá, coisa, um barraquinho. Ele salvou muita gente, mas não podia fazer milagre. Então, eles estavam conversando e veio a questão, poxa, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos protegendo? Aí um dos veteranos disse, você pensa que está protegendo alguma coisa aqui? Pô, se a gente não está protegendo, o que nós estamos fazendo aqui? Ué, nós estamos fazendo o jogo de cena, dizendo que o exército está na fronteira protegendo o país. Aí, Bruno, quer dizer que nós aqui somos só figura decorativa? Sim. Mas, e se nós não tivéssemos aqui? Bom, aí pensa, se nós não tivéssemos aqui, se não tivesse essa lenda que o exército está aqui, que o exército somos nós, com essas armas enferrujadas aqui, cansados, subnutridos, de saco cheio, aí podia ser que alguns aventureiros viessem para cá. Aí eu pergunto, mas que aventureiro? Que aventureiro? Contrabandista? Aí os veteranos olhavam assim, contrabandista? O cara vai contrabandear o quê aqui? Vai vender para quem? Tu acha mesmo que contrabandista vai atravessar todo esse território que nós estamos atravessando? Para quê? Ele sabe que não ia dar 20 passos e os índios pegar. Que índios? Aí foi uma risada. Os veteranos davam risada. Cara, nós estamos cercados por índios aqui, eles nos olham o tempo todo. Eles só não nos atacam porque nós não significamos nada para eles. Mas tem acampamento indígena por aqui? Tem várias tribos. A 30 quilômetros daqui, 50 quilômetros daqui, mas os batedores ficam na mata o tempo todo. Então, se contrabandista, traficante, entrar por essas matas, os índios pegam a mercadoria deles, ainda comem eles de sobremesa. Como comem? São canibais? Tem alguns que são chegados numa coxa branca de gente. Aí o medo batia. Aí foi que perguntaram, e os caçadores de fortuna, os garimpeiros? Garimpeiro aqui? Vão garimpar o quê?
Mas não tem ouro, não tem pedra. Tem muito ouro por aqui. Mas vão pegar esse ouro e vão vender para quem? Eles vão ter que atravessar a mata. E os índios vão pegá-lo também. Aí que caiu realmente a real. Eles estavam ali, fazendo jogo de cena, e nas mãos dos índios. Simples assim. Mas desde cedo aprenderam que se percebessem algum batedor, se vissem algum índio, não tentasse se aproximar, não cumprimentasse nada, fizesse de conta que não tinha visto e seguisse caminho. Enquanto estivesse uniformizado, eles não fariam nada. E o mais engraçado é que os veteranos ficavam num lado e os recém-chegados do outro. Não tinha carro. Porque, cara, que veterano não tem saco para aguentar novato, né? Porque o meu avô achava que estava preparado, mas ali ele não sabia nada. E aí começou a história do leopardo. Até o doutor Silvano confirmou. Nossa, o recruta chegou todo despedaçado. Aí, os novos, mas aqui tem leopardo? Muitos. O cabo, que era a maior autoridade ali, confirmava também. Olha, vocês, principalmente à noite, não se afastem. Não se afastem do acampamento, do posto. Primeiro por causa dos índios, que se vocês entrarem na mata à noite, eles podem pegar vocês. Aqui eles não vão entrar. Durante o dia vocês podem circular. E tem também o problema do leopardo. E tinha o João Lira. Olha, o Trindade era grande, mas o João Lira era maior ainda. Aí o doutor Silvano disse assim, aí João, conta pra eles, olha, eu não quero lembrar disso não, doutor, não quero lembrar disso não. Aí o cabo falou, conta. É uma ordem ou é um pedido? É uma ordem. Bom, então obedeça, eu obedeço. Eu estava andando. Quando o recruta foi pego pelo leopardo, eu estava com ele, a gente não devia ter saído, mas nós saímos. Aquele leopardo era um monstro. E pegou o recruta num bote só, ele gritava, urrava, e eu via aquele homem ser despedaçado e não podia fazer nada. Aí eu disse, se eu tivesse pelo menos um fuzil, foi daí que o recruta perguntou, apavorar, meu fuzil ia adiantar? Se der um tiro na cabeça, adianta. Aquelas histórias eram assustadoras. Aí numa determinada noite, o cabo pega 4 recrutas recém-chegados e fala que ouviram uns barulhos próximos. Mandou os 4 recrutas saber o que era. Aí eles, mas cabo, pode ser os índios, não, nós não vamos ter problemas. Não são os índios não, não é barulho de índio não. Então é o quê? Tô pedindo para vocês verem. Aí foi vô Rafael, soldado Bruno, soldado Trindade e o Meganha. Meganha era um paraíba. Boa gente pra caramba, conversava pouco, uma cara de brabo, um cara entroncado. E foram. Foram indo. De repente, começaram a ouvir barulho, 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 barulho de todo lado. Mas era uma coisa assim, uma coisa, entendeu? Era uma noite de lua cheia, aquela barulhada no meio do mato, e de repente começou um homem gritando, gritando, gritando. Quando olharam para frente, aquela lua cheia, assim, estava à margem do rio, estava um pouco claro, viram aquele monstro que tinha pego um homem, não se sabia que homem era aquele, podia ser até um recruta ou um índio, e ele gritava, gritava. De repente, Meganha vem por trás com um fuzil. Aí todo mundo estranhou, porque para evitar até conflito com os índios, eles não saíam com fuzis, eles só saíam com suas facas e suas machadinhas. Aí Meganha simplesmente olhou e pá! Mas um tiro certeiro na cabeça do monstro. O monstro para trás. Para trás. E aquele homem que estava sendo seguro gritava, gritava. Ele caiu no chão e fez assim. Que loucura é essa? Quem atirou? Vocês são loucos, vocês são malucos, o que vocês fizeram? Aí começou a aparecer outros recrutas ali. Aí nisso, vem o cabo, pega o rifle da mão do Meganha e dá uma porrada nele que o Meganha, buf, no chão.
e foram correndo. Era o João. Era um trote, seu Romário. Era um trote que eles costumavam fazer para ver o preparo dos recrutas caso enfrentasse uma fera. Era um trote. Só que não avisaram o Meganha. Não avisaram o pobre do João, que fez a fera por ser grandão, que o Meganha era bom de tiro. Foi um só na cabeça. Aí chamaram o doutor. O doutor veio. Mandaram os outros todos para os alojamentos, para o acampamento. Passa um tempo. Vem o doutor e o cabo. Eles olhavam um para o outro assim. Os soldados ali, veteranos, recrutas, ficavam se olhando. E aí um perguntou: como é que está o João? O João, a essas alturas, já está no fundo do rio. Ele não está mais entre nós. Aí o cabo chegou perto do Meganha, que estava apavorado, em pânico, e disse: o senhor cumpriu o seu dever. O senhor mostrou estar preparado, foi um bom tiro. E que fique claro entre nós, a história que todos nós iremos contar é que o soldado João, numa patrulha, foi morto por um leopardo. De repente ficou claro para o meu João. Leopardo, que claro, era um felino que não tinha naquela floresta, mas foi uma lenda criada, uma lenda militar, para justificar a morte, o desaparecimento de dezenas, centenas de recrutas que naquelas condições miseráveis, desumanas, desapareciam ou morriam em serviço. O serviço militar, naquele tempo, ele transformava crianças em homens com tratamento de choque. Ninguém sabia o que dizer. Aquele pobre recruta, morto com um balaço por causa de uma brincadeira infame, não teria nenhum velório decente. Seus familiares seriam avisados que ele morreu em serviço, atacado por um leopardo. No outro dia, os trabalhos, a rotina era de um acampamento militar. Aquilo era a formação de um soldado. Ele estava ali cumprindo suas obrigações, sem nenhum sentimento, sem pensar em nada. Eles eram umas máquinas. E tinham patrulhas pelo rio. Tinham barcos. Só que só os veteranos iam nesses barcos. Eram barcos pequenos a motor. Mas aos poucos, o pelotão do meu tio já foi se tornando mais forte, mais habituado com a selvageria do ambiente. E foram fazer a tal da patrulha fluvial. E já anoitecendo, eles eram para retornar. Mas viram uma movimentação na mata. Foi uma coisa absurda, assim, aquela coisa, né? Uma coisa gigantesca, grotesca, e com gente, sabe, gente correndo, fugindo, como se estivesse sendo caçado. Aí naquele instinto militar, eles foram para a margem, desceram, e quando saíam nessas patrulhas, eles iam armados, cada um com seus rifles, com suas pistolas. No caminho eles foram andando assim, aquilo parecia uma zona de guerra, aquele mato quebrado,
encontraram 4 homens mutilados, um griteiro e um barulho que parecia um monstro, uma coisa... E eles tentando de todas as formas sair fora, uma coisa assim absurda. Foi quando de repente se depararam com um índio, ele estava machucado, ele fazia assim aí com medo que fosse, sabe, machucado. Eles chegaram, ele falava coisas que ninguém entendia, mas eles chegaram mostrando que eram amigos e coisas. Aí pegaram aquele e foram andando. Aí viram uma criatura monstruosa passando assim. Quando viram, o Meganha foi o primeiro e pá, e com certeza não errou. Aí o bicho deu um urro e saiu correndo, e ele de novo, pá, aquilo era sniper. O bicho cambaleou legal, e se meteu. E quando se mandou para um lado, aí começou a aparecer índio de tudo quanto era canto. De repente eles estavam cercados. Mas ali, socorrendo aquele que estava machucado, ficou na cara que eles eram amigos. Aí seguiram até o acampamento. Era uma tribo isolada, não era uma tribo que não tinha contato com brancos, não. Mas eles moravam bem isolados. Aí chegaram lá, eram 4 ocas gigantescas. Era uma tribo ali que devia ter o quê? Sei lá, 100 e poucos índios. Aí eles foram chegando e foram recebidos por alguém que parecia mesmo o cacique, o pajé. Só que tinha uma jovem que usava uns penduricários de branco. E essa jovem veio conversar com eles. E conversava em português. Ela sabia, agora. Aí ela se apresentou, disse que o seu nome era Janaína, que ela fora para a capital, estudou, voltou para a tribo. Aí perguntou o que tinha acontecido, eles contaram, fizeram a versão deles. Aí o cacique mandou outros guerreiros irem na mata buscar as vítimas. O pajé veio, falou um monte de coisa, eles não entendiam nada. Mas estava na cara que eles agradeceram, porque eles salvaram. Aqueles que sobreviveram foram eles que salvaram, porque eles estavam caçando arco e flecha e foram emboscados por aquele monstro. Foi quando o soldado Bruno perguntou, mas afinal, o que os atacou? Aí Janaína disse, o leopardo. Aí um olhou para o outro. Mas que raio de leopardo é esse? Aí explicaram que era o demônio da mata. Era um monstro que vagava, que aparecia em determinadas noites, determinadas épocas. Muitos o chamavam de protetor das matas contra invasores. Mas o que não tinha lógica, porque ele estava atacando índios. Os índios eram da mata, eram tão selvagens quanto qualquer outro animal. Era o leopardo. Então, à primeira vista, desde a morte do João, meu avô e os outros recrutas tinham uma dúvida. Poxa, eles criaram uma lenda para justificar a morte ou desaparecimento de recrutas. Mas, poxa, um leopardo na selva amazônica, coisa sem cabimento, monstruoso, gigantesco, aquela coisa toda. E como é que essa lenda perdurava? Que realmente existia um monstro que era um leopardo, tinha uma semelhança com o leopardo, e que vitimava pessoas, animais. E os militares usaram aquela lenda para justificar mortes que não poderiam oficialmente serem explicadas. Era muito para a cabeça daqueles recrutas. Até para os mais experientes que estavam ali, eles estavam entre 6 naquele barco de patrulha. 3, Meganha, Bruno e meu avô eram novatos. Mas Danilo, Marco e Milton eram antigos. E Danilo, Marcos e Milton também estavam assim, atônitos. Foi quando Janaína falou que eles não deveriam sair à noite para chegar no barco, que eles deveriam permanecer ali no acampamento, que eles estariam seguros. E no outro dia, pela manhã, eles poderiam sair, porque de repente aquele monstro estava por ali. E não atacaria o acampamento, não, que era uma área mais aberta. Mas no meio da mata. E eles aceitaram. Aceitaram, foram acomodados. Era incrível, eram aquelas ocas gigantescas. E tinha uma parte que era comum. Era uma área comum, as outras eles dormiam em redes, dormiam.
Aí meu avô e seus colegas se acomodaram ali. Amanheceu. Janaína veio conversar com eles. Aí eles sentiram que tinha uma movimentação, uma coisa estranha. Aí eles falavam que quando eles foram buscar os guerreiros que foram atacados pelo leopardo, poxa, 4 não retornaram. 3 eles encontraram os corpos e levaram para a tribo para que acontecessem as cerimônias. Só que um não foi encontrado. Mas ao amanhecer, quando os primeiros guerreiros saíram para caçar e buscar alimentos, encontraram esse um longe do local da emboscada do leopardo. Ele estava morto, com 2 balas no corpo. 2 balas. 2 balas de fuzil. Ficou claro. Ficou claro para o pajé, para o cacique, para a Janaína e para todos ali presentes, que aquele guerreiro encontrado morto com aquelas 2 balas era o leopardo. Era um ser humano que sabe lá por que razão, em determinadas épocas do ano, se transformava naquele monstro. E os ataques já aconteciam há muito tempo, mas há muitos anos a história daqueles índios, daquelas tribos, dos soldados que iam para ali, falavam. Pois o guerreiro encontrado era jovem. Então a única explicação que deveria ser alguma maldição que ia passando de geração em geração, que de repente um homem, uma mulher, um ser humano de cada geração de alguma forma era contaminado. Foi quando aquele índio que foi salvo pela patrulha do meu avô começou a ser visto com desconfiança. E com certeza a vida dele iria mudar. Porque, claro, ele não seria condenado à morte por causa de uma desconfiança, mas ele seria vigiado pelo resto da sua vida, que tudo indicava que ele pudesse estar contaminado devido aos ferimentos que sofreu. Chegada a hora, vô Rafael, soldado Bruno, Meganha, os veteranos agradeceram, foram levados até o barco, receberam alguns mantimentos, alguns penduricários de agradecimento pelos índios e voltaram. Quando chegaram, lógico, estavam todos preocupados. Aí eles contaram a história. O cabo ouviu, olhou para eles e disse: tudo o que aconteceu aqui, tudo que vocês passaram, ficará aqui. Vocês têm que dar a palavra de soldados que nada comentarão, mas não comentarão para ninguém, exceto essa passagem com a tribo, a questão do ataque do leopardo, a morte do guerreiro, a desconfiança daquele ferido. Contem para o maior número de pessoas possível. Para todos ficou claro, eles iriam cumprir as ordens, mas com certeza o objetivo era fortalecer a lenda do leopardo, para que comandos militares tivessem cada vez mais provas, argumentos para garantir a existência de um leopardo, um monstro da mata, protetor da selva, selvagem, assassino. Talvez não um leopardo, mas quem sabe um lobisomem? Não, leopardo. A lenda tinha que continuar. Porque aqueles jovens que estavam ali com meu avô e conseguiram sobreviver, logo iriam embora, mas outros chegariam.
E a história tinha que seguir o seu curso. Meu avô voltou para casa, deu baixa, casou, teve 4 filhos, entre eles a minha mãe, que nasceu em 1968. Tanto ela quanto meu pai cumpriram a missão de contar as histórias do vô Rafael na Amazônia. E eu cresci escutando. Eu chego a sonhar que eu estou na mata, no meio daquela floresta, com gente gritando, com aquele monstro, com aquela maldição. Então foi algo que realmente marcou a minha vida. E eu, que não tenho 10% da coragem do vô Rafael, demorei muito para decidir se contava ou não essa história. Mas, finalmente resolvi, e espero de coração que ela seja do agrado e que traga algum ensinamento ou alguma resposta, algo de bom para quem assistir. Porque afinal, esse é o objetivo do canal.